Quarta-feira, o Fortaleza volta a campo, só que não pelo Campeonato Cearense. A gente dá uma pausa na busca pelo pentacampeonato e vai em busca de outra Copa. É a Copa Sul-Americana. Fortaleza dá o pontapé inicial para poder jogar mais um torneio internacional na sua história, o segundo torneio internacional nesse ano, e a gente enfrenta um clube chamado Palestino. E aí vem aquela pergunta, tá, quem é Palestino? Qual é esse clube que o Fortaleza vai enfrentar? Qual é a origem? De onde ele vem? Por que ele tem esse nome? Por que o clube é do Chile e tem o nome Palestino? Então, no vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais do nosso adversário da quarta-feira e assim a gente pode ficar um pouco mais inteirado de como de a equipe que a gente vai enfrentar. Então, hoje a gente vai saber quem é o Clube Deportivo Palestino logo após a vinheta aqui do Glória e Tradição. Pois bem, pessoal, vamos lá para as primeiras informações, né? As informações básicas para a gente entender quem é o Palestino que o Fortaleza vai enfrentar nessa quarta-feira. Basicamente, o Palestino, né, o Clube Deportivo Palestino, é um clube chileno, como a gente já sabe, né? É de Santiago, inclusive, lá do Chile. Ele joga no estádio Municipal de la Cisterna, é assim que se chama o estádio do qual o Palestino manda seus jogos, e tem uma capacidade de aproximadamente 12 mil pessoas, porém ele está operando também com capacidade reduzida, tá? Ela já é até 50%, ou seja, por volta ali de 6 mil lugares e tudo mais. Tem jogos que estavam liberados só isso, até porque o Palestino, em comum, ele não tem o costume de levar assim grandes públicos, sabe, de lotar todos os jogos, mas é uma equipe que realmente ela é um símbolo de uma comunidade, né? A gente vai explicar já sobre esse detalhe, mas o fato é que o Palestino ele não tem o costume de levar tantos torcedores, tanto que talvez os jogos com mais torcedores que eles levaram foi na Copa Sul-Americana 2016, alguns torneios internacionais que eles vêm disputando nos últimos anos, e geralmente onde ele vai levando o torcedor, a galera que é curiosa também para acompanhar, mas o fato é que o Palestino não joga no estádio com uma grande capacidade, né? Mas assim, isso são as formações básicas, né? Que a gente sabe sobre o Palestino. Você fala, tá bom, Felipe. Quem é palestino? Por que o palestino, inclusive, ele tem essas cores? Por que o time ele tem a cor preta, branca, verde e vermelho? Pois é, basicamente, galera, é uma história assim ainda um pouco maior, né? Eu vou até deixar na tela para vocês, enquanto eu narrar, vocês poderem observar o escudo e entenderem toda a construção do Clube Deportivo Palestino. Porque assim, vamos para aula de história, né? Vamos para aula de história, vamos voltar no tempo, vamos voltar muitos anos, para praticamente um século, para a gente poder contar isso aqui. A maior concentração de palestinos, e eu digo não o palestino clube, eu digo palestinos mesmo, o povo que vem da Palestina, fora do Oriente Médio, fica lá no Chile. Tá? E assim, o clube foi justamente a criação, a fundação do clube teve a intenção de trazer representatividade para o povo palestino, principalmente aqueles que estavam no Chile. E assim, o Palestino, em sua fundação, ele foi fundado por imigrantes, por um grupo de imigrantes vindos de lá, e assim, lá no Chile, que é a maior colônia palestina do mundo, né, assim, fora da Palestina, eles tiveram o advento do Clube Deportivo Palestino. Beleza, isso é uma informação básica. Até porque a gente tem que entender o seguinte: por que tem muita gente palestina lá no Chile? Acho que é uma primeira grande pergunta, a primeira grande dúvida que a gente pode acabar tendo aqui nesse vídeo. É porque, assim, a primeira grande leva de imigrantes que saíram de lá, que foram para o Chile, foi fugindo da Guerra da Crimeia, lá em 1855, ou seja, porra, 1800, né? Muito tempo atrás. E eles estavam lá fugindo do Império Turco-Otomano, que estavam nesse conflito da Guerra da Crimeia, e aí os imigrantes palestinos fugiram para o Chile, né? Até porque era um local mais seguro para eles se abrigarem do que qualquer outro país sul-americano. E assim, quando esses imigrantes chegaram, eles tiveram uma certa dificuldade de adaptação, né? Como é natural, assim, você vai migrar para outro lugar, você tem uma certa dificuldade, tem um período de adaptação, um período que você tem que conhecer melhor a região, e aí, nessa busca, né, por se adaptar ao local, eles tiveram dificuldades até de expressarem sua religião, pois o catolicismo nessa época era a religião predominante aqui na América do Sul, principalmente no Chile, e aí qualquer religião que não fosse a católica, inclusive era proibida por lei no Chile. Até os anos 20 era proibido por lei você exercer outra religião que não fosse a religião católica por lá. E aí,
com uma época de muito preconceito, principalmente com a cultura árabe, até o idioma, né, que advindo da região da Palestina era mal visto pela população local, eles passaram por um período de choque, um choque de cultura, né, a gente pode dizer assim. E aí esses imigrantes vindos do Oriente Médio tinham que meio que conviver ao mesmo tempo com a sociedade que já vivia no Chile. E aí, com essa adaptação acontecendo e tudo mais, eles criaram um clube de futebol, o Palestino, que você está vendo aí na sua tela. E assim, né, o Palestino começa suas atividades ali nos anos 20, mas ele não consegue se profissionalizar. Ele simplesmente não consegue, porque sofria muito preconceito por conta da sua origem árabe. Então, era um ambiente assim hostil para a prática do futebol profissional. E aí eles praticavam outros esportes até para manter a atividade. E aí, só nos anos 50, quando alguns membros da comunidade palestina no Chile começaram a ajudar financeiramente o clube. E aí, com o passar dos anos, eles puderam enriquecer, puderam financiar a prática do futebol profissional na equipe, e o Palestino conseguiu competir finalmente, né? E aí ele passou a não contar, então, só com jogadores que eram da comunidade palestina. Ele podia contratar reforços, ele podia reforçar a equipe. E aí o Palestino virou uma equipe forte no país, né? Ele até foi campeão nacional em 1955. E assim ele pôde finalmente ingressar entre os grandes do país. Aí, assim, nesse período, teve um fato, um pequeno fato, que mudou a história não só do clube, mas também do mundo, né? Que foi a fundação do Estado de Israel. Que aí, em 1948, a Palestina estava sob administração, né, do Reino Unido, e ela era habitada por uma maioria árabe. E aí, com a decisão da ONU, né, que gerou e ainda gera muita polêmica, definiu a divisão do território palestino. E aí ficou dois estados, né? Tanto que hoje em dia você vê o estado da Palestina e o estado de Israel, que foi criado por lá. E aí, muitos árabes, milhares de árabes, tiveram que fugir dessa região que ficou muito conhecida pelos conflitos, né? E aí muitos ingressaram para o Chile, foram para o Chile novamente. E aí o clube, né, que tem as cores do Estado da Palestina, ele virou símbolo de muitos que se sentiam representados pelo palestino, e aí a gente viu uma equipe sólida nessa comunidade. E é o que acontece. Lá no estádio, inclusive, lá no Municipal de La Cisterna, você vê uma bandeira enorme da Palestina, ali hasteada na beira do campo. Então, realmente, é tipo assim, um símbolo nacional, sabe? O palestino, ele tem essa importância, ele tem esse significado para a comunidade. Inclusive, existe assim, um número muito grande de torcedores que acompanham e torcem para o palestino lá na Palestina, e aí é um motivo de orgulho deles valorizarem, deles fazerem, do clube se fazer presente como uma voz do povo palestino e toda a sua causa. Então, essa também é um motivo de importância. Ele é um clube assim que tem esse valor social muito grande, né? E aí é claro que vários episódios aconteceram e envolveram o palestino. E assim, para muita gente que fala que futebol e política não se misturam, cara, o palestino é o símbolo de como se mistura, sabe? Porque até em 2014 teve uma época que eles incluíram o mapa do Estado da Palestina na sua camisa. E assim era o mapa antes da criação do Estado de Israel, ou seja, na época que o palestino foi fundado, né? E aí gerou polêmica, a comunidade sionista chilena fez até uma petição pedindo rebaixamento do Palestino por causa dessa fabricação de camisas. Quando ele veio jogar aqui no Brasil contra o Internacional, também teve essa polêmica, uma organização também protocolou no Ministério Público pedindo para tirar o mapa da Palestina da camisa. Óbvio que seria um absurdo, né, envolver na própria questão do clube, né, mas o Palestino conseguiu sim jogar com a sua camisa, o jogo ocorreu normalmente, e aí o Palestino até hoje, ele é bem ativo nas suas manifestações, sabe? Eles defendem a questão da Palestina, eles também saem em defesa dos milhares de mortos no território palestino desde a implementação do Estado de Israel no seu país. E assim, ultimamente, o time vem ganhando destaque em competições internacionais, né? Nos anos 70, o palestino ele até ingressou, até jogou Copa Libertadores nos anos 70. Mas só agora nos anos 2010, 2015, 2016, 2017, eles estão pegando assim uma sequência muito boa de torneios internacionais. Joga Libertadores, joga Sul-Americana, aí volta a jogar Sul-Americana de novo e vai estar aqui no Fortaleza na quarta-feira para jogar contra o Leão. Esse, galera, é o Clube do Palestino, um clube que prova que sim, futebol e política se misturam e é um símbolo não só de um país, mas é um símbolo de uma região inteira, né? Tem toda essa questão histórica e eu acho muito bacana a gente receber eles na Arena Castelão. E eu acho que é bacana também a gente receber eles com muito apreço. É adversário dentro de campo, mas a gente sabe respeitar e abraçar eles também, porque é uma causa muito bacana, é uma causa muito nobre. Então, galera, gostou desse vídeo? Basicamente foi para explicar
explicar quem é o Palestino, para a gente conhecer um pouco o clube. Amanhã a gente vai ter mais conteúdo, vai falar de como joga a equipe do Palestino e a gente vai entender como é que eles estão dentro de campo, como é que vem o histórico deles recente no futebol, e assim a gente pode se adaptar e, quem sabe, encontrar um meio de vencer o Palestino dentro de campo, tá? Quero inclusive recomendar para vocês algumas referências, né, muito boas para você poder conhecer um pouco mais o Palestino. Você pode visitar as páginas do clube que contam a história e tudo mais. Você pode visitar, por exemplo, o canal Peleja, que tem um documentário excelente também falando sobre o Palestino. A gente tem vários artigos também que contam sobre a importância do clube para a comunidade palestina. Então, aí fica aqui o convite, fica aqui a recomendação para você também conhecer um pouco mais do adversário do Fortaleza nessa quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Então, meus amigos, mais tarde tem vídeo, mais tarde tem live, enfim, semana cheia de vídeos e lives para a gente poder cobrir tanto o Fortaleza na Sul-Americana, como também o Fortaleza no Campeonato Cearense, na decisão em busca do Penta, tá? Tamo junto, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, e aí, Fortaleza vai ganhar ou não na quarta-feira? A gente se vê até mais, valeu galera, um abraço.